Mentiu? Então Jesus mentiu? Jesus virou mentiroso então? Como que eu vou explicar agora esse versículo? É um versículo a ser pensado, porque Jesus não coloca condição. Diz o versículo, vós que me seguistes, que estão me seguindo. E Judas não seguiu até o final? Ah não, o senhor Judas não seguiu até o final. Mas o que é o final então? O que é seguir Jesus até o final? O que é seguir Jesus até o final? Seguir Jesus até o final não seria na morte dele? Mas aí depois que Jesus morreu, Judas o abandonou. Só Judas que o abandonou? Ninguém mais abandonou Jesus não? Pedro não abandonou não? Pedro não negou Jesus? Jesus quando ressuscitou não foi atrás de Pedro, que Pedro nem lá estava? E onde estava Judas nesse momento? Após a morte e ressurreição de Jesus. Onde estava Judas? Professor, Judas já tinha se matado. Você já viu isso na Bíblia? Está essa informação? Que no ato da morte e ressurreição de Jesus, Judas já estava morto? Onde estão essas informações? Vamos voltar ao raciocínio. Vou continuar o versículo. Mateus, capítulo 20, versículo 17. Diz assim, E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes, versículo 18, Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem ao terceiro dia ressuscitará. Então aqui está o final da vida de Jesus. Então os discípulos, totalmente com Judas, estavam seguindo Jesus até o final, que é aqui. Então, novamente, de novo, pela terceira vez, Jesus declara o que iria acontecer com ele, só que pela terceira vez não existe menção de Judas aqui, e nem daquilo que Judas iria fazer com a pessoa de Jesus. Aqui eu não estou discutindo a teologia sistemática acerca da divindade e humanidade de Jesus, não. Uma que também nem gosta da teologia sistemática, gosto de uma questão mais crítica, exegética, mas eu vou ter que entrar um pouquinho nesses parâmetros aqui, não agora, mas lá depois. Mateus 26, 2. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Agora vem. Então, aí agora apareceu, ele foi entregue por Judas. Jesus falou que ele seria entregue. Agora, por quem? Ou seja, Mateus 26, 2. Por quem? Em qual momento Jesus faz menção de Judas ali? Não. Simplesmente Jesus fala que ele será entregue. Assim, para concordar com as 3 atestações das outras 3 passagens, no mesmo capítulo de Mateus, que ele morreria. Então você vê que Jesus coloca que a morte dele, a vida dele, do que iria acontecer com ele, não é condicionada à atitude de Judas. Em nenhum momento, quando Jesus começa a iniciar essa fala do que iria acontecer com ele lá no futuro, em nenhum momento Jesus coloca que a responsabilidade do que iria acontecer com ele era de Judas. Em nenhum momento isso. Só que o curioso é que Mateus, lá no capítulo 10, versículo 4, já coloca que Judas ele é o quê? Ele é o traidor. Ele iria traí-lo. Só que Mateus também não registra a sua morte. Fica obscurecida. Não traz informação no início. Vamos continuar. Mateus 26, 29. Digo-vos que, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Agora eu pergunto, esse versículo, o reino do Pai, o reino de Deus, onde é? Na terra? Esse reino de Deus é para com os vivos ou é para com os mortos? E nesse caso aqui, Judas estava no ato da Páscoa, da Pessá, da Eucaristia, como qualquer um de vocês quiserem entender e achar. Ou seja, Judas estava ali. E de novo Jesus faz menção que Judas estaria com os outros 11 no reino do Pai, no reino de Deus, ceando com Jesus. Mas um versículo, como explicar a situação? Mateus 27, 3, para encerrarmos a análise de Mateus. Então Judas, que o traíra,
vendo que fora condenado, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei. Ele reconhece que ele errou. Pequei. Isso é um sinal de arrependimento? Não sei, cada um pensa do jeito que quiser achar. Traindo sangue inocente. Traindo sangue inocente. A pessoa que tem a compreensão que traiu alguém sendo inocente, é um reconhecimento de pecado ou não? É. Não sei. Vocês que questionam esses pensamentos. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Aqui está. Oh, aí, professor, pronto. Está escrito que Judas, ele se enforcou. Espera aí, gente. Mateus, anotem aí. Vocês lêem na Bíblia de vocês, quando dizer que o professor está ensinando outra coisa, tá? Mateus 27, versículo de número 5. Aí está dizendo assim, ó. E ele foi, ele se enforcou. Está escrito isso? É isso que está escrito na Bíblia de vocês? Não. O que está escrito aí? Assim, ó. Foi se enforcar. Agora, ele foi se enforcar. Agora, onde está escrito que ele se enforcou? Onde? Agora eu pergunto, aonde está o registro que Judas se enforcou? É só Mateus traz isso, viu? Não adianta você procurar Marcos, Lucas, João. Não, não tem. Só Mateus traz que ele foi se enforcar. Agora eu volto de novo. Se o autor da narrativa de Mateus, lá no início, no capítulo 10, quando ele faz a relação dos apóstolos, faz a menção de Judas. Judas, não é um nome, aquele que o traiu. Se Mateus sabe que ele foi se enforcar e ele se enforcou, então por que, já que ele colocou o final, se realmente ele se enforcou Judas, por que não colocou lá no início, em vez de colocar Judas aquele que o traiu, Judas aquele que se enforcou, ou Judas aquele que morreu? Por que, gente? Pense um pouco nisso. Bom, gente, vamos ver o que diz o Evangelho de Lucas. Marcos traz a mesma informação que outros evangelhos. Lucas são poucas informações acerca de Judas, mas vamos ver o que ele trata. Em Lucas 6,15, diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Você vê que a fala de Lucas já não é a mesma fala, tanto do que escreve a narrativa de Mateus quanto de Marcos. Então já diz que ele se tornou traidor, que ele não era. Em Lucas 10:20, vem a seguinte expressão, versículo: Mas não vos alegrei, porque se vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes, porque estarem os vossos nomes escritos nos céus. Por que eu coloquei esse versículo? Se Jesus faz uma promessa para 70 discípulos, que ele tinha conduzido 70 para que eles fossem fazer o trabalho missionário, esses 70 voltaram contentes, alegres, pelos feitos que tinham ocorrido, e Jesus diz que eles não deveriam se alegrar pelos fatos que ocorreram, pelos milagres que eles viram, mas sim por eles terem o gozo da salvação, porque o nome de cada um deles estava escrito nos céus. Então, se Jesus faz uma promessa de salvação para os 70, o que dirá dos 12, né? Mas vamos continuar. Lucas 22, versículo 3 diz assim: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então, Lucas traz um detalhe que nem Mateus e nem Marcos registram. Então, ele já diz aqui que a influência que Judas teve não foi algo dele. Então, Lucas já diz que ele é conduzido por uma força maior. Ele é conduzido por Satanás. Satanás, ou seja, entrou em Judas, uma ação do mal. O adversário entrou nele e ele acabou se tornando adversário de Jesus, no caso Judas. Capítulo 22, versículo 16. Porque vos digo que não a comereis mais, no caso lá seria a ceia, a Eucaristia, a Pessá, que na verdade é Pessá, é a Páscoa, tá? Não tem nada a ver com a ceia de hoje, não tem nada a ver com o que Jesus faz ali. Esse vídeo já coloquei aí, vocês podem assistir.
mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, a mesma promessa que Mateus fez, Lucas também registra essa mesma promessa. Depois, fora Lucas, aí vem a análise de João. Mas eu quero me deparar com Mateus e Lucas, porque é Mateus que traz o registro lá que no caso, que Judas foi se enforcar. E para aqueles que acreditam que a narrativa de Atos vem do cunho de Lucas, então vou me deparar a esses dois. Muitas pessoas acreditam que o autor da narrativa de Atos é o próprio Lucas, esse aqui, que alguns colocam que registra o terceiro evangelho. Assim, terceiro evangelho que está canonizado, tá? Mas vamos ver a informação que diz agora as edições críticas em grego. Tanto eu vou até colocar para vocês entenderem um pouquinho do aparato crítico aí, do que está dizendo o aparato crítico. Então vocês vão ver, vou colocar aí para vocês agora. Então, prestem bem atenção, o que vocês vão visualizar, o que eu vou colocar, é o aparato crítico, e eu vou com o mouse e vou colocar essa expressão, ou seja, essa expressão de Mateus aí, capítulo, que não é atestado em outros lugares, é em Mateus 27:4. Muitas informações. Então, eu vou colocar o texto. Então, observem bem aí o que vocês vão ver e prestem bem atenção, que depois eu vou explicar tudo isso daí para vocês. Vejam bem. Bom, gente, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui o versículo 5, eu tenho aqui o aparato crítico, todas as informações que eu falei acerca do nome de Papias, acerca do nome do outro pai da igreja, acerca de Oiquinúmenos, acerca dos pais da igreja. Todas as informações são obtidas daqui, desse aparato crítico de Tischendorf. Se vocês visualizarem a discussão que nós estamos discutindo, que nós discutimos, é acerca desse vocábulo aqui, ó, que foi enforcar-se, que alguns colocam, apexato, ou seja, aí traz aqui a expressão Papias, um pai da igreja, traz um outro pai da igreja, mais um outro aqui, aí vai trazendo a informação de catena, tá aqui catena, traz uma expressão totalmente em latim, tá aqui a expressão em latim que se traz, está aqui. Aí, entre aspas, traz a informação do que alguns pensam. Aí depois nós voltamos para cá, nós temos o que nós temos aqui? Uma oração praticamente totalmente em grego. Ou seja, totalmente em grego a oração. Que aí no caso tem que ser feito realmente a tradução. Toda essa expressão aqui, ó, toda essa expressão que vocês estão vendo aqui, ela tem que ser traduzida. Só o que ocorre? Em nenhum momento dessa tradução aqui, em nenhum momento da menção dos pais da igreja, se faz menção de algum códice. Em nenhum momento existe aqui, ó. Olha, traz até esse Apolinários aqui, ó. Olha onde que Laodicene, isso aqui trazido do latim, os Laodicenses, igreja de Laodiceia, ele também traz uma informação aqui, o nome dele, Apolinário, ele traz uma expressão, pois, o julgamento do que aconteceu com Judas, ele termina aqui embaixo. Aqui vai a oração dele, ele termina aqui, está aqui o volume 1, página, não sei se vai dar para vocês verem, acho que página 192 de Mateus. Ele traz a expressão final, e aqui, qual o nome que ele traz aqui, para que eles conheçam um pouquinho do grego? Que nome que é esse aqui em grego? Aqui, esse aqui, ó. Que nome que é esse? Se você for visualizar bem, acho que vai dar para enxergar, né? Aí, pronto, melhorou. Isso, a resolução. Papias. Aí vem, Papias legam mega. O que está escrito aí? Escrito ou dito pelo grande Papias. Então, a maioria desses personagens, como esse daqui, fazem menção do que Papias escreveu. Não somente esse. Esse aqui também, menção do que Papias escreveu. Esse outro pai da igreja, do que Papias. Ou seja, a chave de tudo, então, começa aqui com Papias. Então, essa variante,
que foi enforcar-se. Quem faz menção sobre esse assunto é o pai da igreja, Papias. E na história traz muita informação. Agora, quantas variantes nós temos aqui? Se nós vamos observar, a primeira variante começa aqui com tá, essa primeira variante. Encerra-se aqui. Aí vem outra variante que é estou naon, no templo, para o templo. Segue-se os códices aqui, as informações. Pais da igreja Orígenes, Eusébio. Aí nós temos aqui Crisóstomo. Vem outros pais da igreja. Aí vem algumas versões góticas, etiópica, está aqui. Uma edição crítica está aqui também. A edições crítica. Aí vem uma forma que eles colocam, tá? Mudam-se o tempo em Tonaô, ou seja, o totalmente ao contrário, atestado por esses códices, essa expressão aqui, atestado por esses códices, mas 9, unc. Ou seja, a Ítala, a Vulgata, aí vem outra Siríaco, aí vem a outra variante atestada aqui, pronto, outra variante, aí vem até encerra-se aqui. Daqui inicia-se essa variante que nós estamos discutindo. Só que essa variante aqui, você vê que todas as demais outras variantes são atestadas por códice. Entretanto, essa variante, por nenhum códice, ela é atestada. Não tem um julgamento preliminar em cima de códice. Ou seja, essa expressão, ela não adentrou ao texto grego por um códice. Essa expressão ela adentrou em um texto crítico grego por menção de Papias. Agora, o que Papias disse verdadeiramente concernente a esse assunto? O que ele disse? Então, gente, temos que tomar cuidado. Vamos ver o que ele disse. Eu vou trazer informação. O que está dizendo todas essas informações. Então, esse é o versículo 5 da edição crítica, tá? Então, nós vamos trazer um julgamento preliminar do que está dizendo. Então, nós vamos discutir este assunto aqui. Vamos ver o que diz cada um deles. Vamos lá. Conforme vocês viram no vídeo aí, a estética do aparato crítico de Tischendorf, ou seja, é esse o material que eu utilizo. Por que eu utilizo essa edição crítica? Por quê? Porque essa edição crítica, para mim, professor Fábio, é a edição crítica mais completa do que as outras edições. Tanto a edição de Nestre Aland, a 27ª edição, eu comparando Tischendorf com Nestre, eu vejo que Tischendorf, o seu aparato crítico é mais enriquecido, é completo. Quando eu comparo com Kurt Aland, o mesmo fato que está na 4ª edição, mais completo. Quando você pega a Scrivener, Tregelles, que também existe as suas edições críticas, então para mim, então eu dependo, até utilizo Nestle Aland, Kurt Aland, utilizo até outros textos críticos de Menzinger, utilizo outras edições críticas, quando essas edições críticas são mais ricas do que as outras. Então, até dentro das edições críticas, eu procuro fazer um pouco dessa crítica também para ver qual é a edição crítica que eu vou utilizar. Isso é um dos princípios da exegese, seria aí a crítica literária, a crítica textual, a crítica das fontes, a crítica das formas, né? Então, dentro da fonte, qual fonte que eu vou utilizar para o meu trabalho, então procuro analisar dentro desse procedimento. Apensato. Deixa eu ver se está com teta. Isso. Apensato. Essa expressão aqui, ó. Então, vocês, que eu coloquei para vocês a questão das variantes, né? Ou seja, qual é a primeira variante, a segunda, até chegar essa classificação. Como eu expliquei no áudio para vocês lá do aparato crítico, vocês viram que as outras variantes, elas eram atestadas por manuscritos, eram atestadas por códice, eram atestadas por outras informações. Quando nós chegamos nessa variante aqui, que a tradução dessa variante é se enforcar, essa expressão aqui de Mateus, essa expressão aqui é de Mateus, está no texto de Mateus, está, agora vem a pergunta, está no texto de Mateus, professor? Não. Essa expressão aqui, gente, não faz parte lá do texto de Mateus. Não faz. Quando chega no texto de Mateus, diz, e retirou-se e foi se enforcar, ok? Não. O texto, na verdade, diz que ele retirou-se e por ali acaba. Na verdade, essa expressão foi se enforcar, foi uma expressão, um vocábulo acrescentado. Por que acrescentado, professor? Porque nenhuma edição traz essa informação.
igual as outras variantes. Existe um comentário vasto em cima dessa palavra, que é o que vocês viram lá. Ou seja, o que diz lá? A informação diz que Papias e Teofilactos, ou seja, esta é a leitura para eles. Agora eu vou traduzir tudo que está em grego lá e latim para vocês. Essa é a leitura para eles. Aí vem a expressão ósse, que estava em azulzinho, que é o cumênios. Aí vem a expressão já com base em Atos 2. Então, Papias, Teofilactos, Ocumênios, com base em Atos capítulo 2. Do mesmo modo, Cramierem, aí tinha uma expressão em latim que é liber, catenai, que estava lá, Graecorum Patri Novo Testamente Oxi, né? 1840. Então, Novo Testamento grego dos pais. Então, a leitura para esses do fim de Judas, eles escreveram. Aí vem de novo, lá entre parênteses, livro 4, explica conto principal. Tudo traduzido. Aí vem 2 pontos. A figura de Judas se tornou o caminho da maior impiedade. Isso que eu estou ditando agora é o que vocês viram lá em grego que eu mostrei para vocês, em que estava em vermelho.